Assista agora o programa Veritar. Apresentação, Dr. Altemar. Oferecimento, Cicobi Sul, Sierra Móveis, Íntegra, diagnóstico por imagem. Olá, boa noite. Hoje é o último dia de setembro e nesse mês de setembro o mundo inteiro se mobiliza para a prevenção do suicídio. O suicídio é um problema de saúde pública e toda e qualquer iniciativa de esclarecimento da população para que a gente possa combater esse mal é muito bem-vinda. Nós vamos entrevistar hoje a psicóloga Jussara Conte, falando justamente sobre isso, sobre o mês de setembro, que é o mês de prevenção contra o suicídio. E pegando essa vibe aí, você se considera uma pessoa equilibrada? Ou você é uma pessoa desequilibrada? Talvez a gente não tenha assim muita dificuldade em reconhecer uma pessoa desequilibrada. Talvez você tenha alguém na família, talvez você tenha alguém no seu convívio, que é aquela pessoa que é uma pessoa muito passional, é uma pessoa que se irrita por coisas pequenas, que tem reações assim extremadas, às vezes até violentas por conta de coisas pequenas. Então, a gente consegue, digamos assim, reconhecer assim mais facilmente uma pessoa desequilibrada. A Bíblia chama essa pessoa que é como se ela fosse o quê? Uma cidade sem muralhas. Naquela época antiga, as cidades que não tinham muro ao seu redor, elas eram cidades o quê? Expostas aos seus inimigos, eram cidades desprotegidas. Então, de certa forma, também é assim que a gente consegue enxergar uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que tem essas reações extremas, é uma pessoa que se expõe, é uma pessoa que fica desprotegida, é uma pessoa que fala, às vezes sem pensar, e depois se arrepende do que fala. Então, a gente consegue reconhecer facilmente uma pessoa desequilibrada. Mas e uma pessoa equilibrada? Você se considera uma pessoa equilibrada? Mas o que é uma pessoa equilibrada? Aí a gente tem um pouco mais de dificuldade de reconhecer, de conceituar uma pessoa equilibrada. Se a gente for fazer uma avaliação assim bem rasa, bem superficial do que é uma pessoa equilibrada, a gente pode dizer que talvez seja uma pessoa que ela consegue manter um padrão de conduta, que é aquela que consegue manter um padrão de comportamento. Pessoa equilibrada é aquela que fica indiferente ao que está acontecendo à sua volta, que nunca tem essas reações extremadas, nunca briga, nunca fala alto, nunca quebra coisas. Talvez seja essa a noção, a ideia que a gente tem de uma pessoa equilibrada, ou seja, é aquela pessoa que tem controle das suas emoções, que ela não demonstra as suas emoções. Mas será que isso é saudável do ponto de vista de saúde mental? Porque mora um perigo aí. Talvez existam muitas pessoas ditas equilibradas que elas mantêm esse equilíbrio à custa de um grande gasto de energia interior. Talvez algumas pessoas se dizem equilibradas, ou seja, elas não gritam, elas não xingam, elas não batem, elas conseguem manter o seu padrão de conduta, o seu padrão de comportamento, mas por dentro está uma verdadeira panela de pressão. Por dentro ela está pronta para chutar o pau da barraca. Isso é muito ruim do ponto de vista de saúde mental, porque essas pessoas que elas conseguem manter esse equilíbrio exterior, mas baseado numa grande força interior para não se desequilibrar, consequentemente ela adoecerá futuramente. Terá sintomas físicos, pode começar a ter pressão alta, problemas de estômago, problemas de intestino,
dores de cabeça, problemas de insônia e pode também ter problemas de saúde mental. Podem se tornar pessoas muito ansiosas, pessoas deprimidas, porque essa energia que ela gasta para ela segurar o que ela está sentindo, com certeza vai precisar sair, extravasar de alguma forma. Então, baseado nisso, o que é uma pessoa equilibrada? Uma pessoa equilibrada não é aquela que fica indiferente ao que acontece ao seu redor. Não é aquela que fica se equilibrando para não estourar. Uma verdadeira pessoa equilibrada é aquela que consegue demonstrar sim as suas emoções, consegue demonstrar sim os seus sentimentos, mas sem se deixar guiar pelos sentimentos, sem se deixar guiar pelas suas emoções. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E quando a Bíblia diz essa conotação de coração, é justamente isso. É aquela pessoa que se deixa levar pelas emoções, que se deixa levar pelos sentimentos. Quantas vezes você já tomou decisões erradas, decisões ruins para a sua vida, porque você confiou demais no seu sentimento ou na sua emoção? Porque muitas vezes quando a gente está envolvido, quando a gente deixa a nossa emoção tomar conta da nossa conduta, a nossa emoção ela não é uma boa mestra. Por isso que a verdadeira pessoa equilibrada, ela consegue sim demonstrar os seus sentimentos, mas sempre tentando colocar o equilíbrio entre razão e emoção. E isso realmente é o verdadeiro desafio de ser uma pessoa equilibrada. A nossa vida, ela é muito desafiadora. Todos os dias nós somos desafiados. Todo dia existem escolhas, existem caminhos, existem decisões a serem tomadas. E é impossível que a gente fique indiferente a elas. É impossível que a gente fique indiferente a essa gama, a essa grande variedade de situações que se apresentam diante de nós. E aí é que entra o verdadeiro equilíbrio. Caminhar com a razão, mas sem nunca se esquecer da nossa emoção, sem nunca se esquecer dos nossos sentimentos. Porque as nossas emoções, os nossos sentimentos, é o que realmente dá tempero à nossa vida, é o que realmente é o grande termômetro da nossa felicidade. Se eu fosse dar para você agora uma receita de ser uma pessoa equilibrada, eu poderia dizer que uma pessoa equilibrada, ela tem o equilíbrio entre o entendimento, entre entender as pessoas, entre a humildade, de ser uma pessoa mais humilde, de ser uma pessoa mais tolerante, aceitando as pessoas como elas são, e uma pessoa amorosa. Quando você coloca o amor, a humildade, a tolerância e o entendimento, com certeza você sim será uma pessoa mais equilibrada. Fique agora com a entrevista com a doutora Jussara. Você agora faz parte de uma nova era, onde o que importa não é enriquecer alguns, mas trazer resultados para todos. Menos pose, mais experiência. Menos posse, mais compartilhamento. Estamos dentro de uma revolução, com uma única certeza: não dá para ficar de fora. Para uma nova economia, uma instituição que já nasceu diferente. Sicoob. Faça parte. Você já conhece a Íntegra Diagnóstico por Imagem? Deixa eu te apresentar. Nossa equipe é constantemente treinada para que você tenha o melhor atendimento com qualidade e humanizado. Na Íntegra, você sempre faz os seus exames de maneira eficiente, com ética e qualidade. Porque aqui na Íntegra nós cuidamos de você e sua família. Contamos com infraestrutura e equipamentos de última geração, como ultrassom, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Agora que você já nos conhece e sabe da nossa eficácia, venha agendar o seu exame aqui na Íntegra Diagnóstico por Imagem.
Uma fundação sólida é a base de qualquer empreendimento. Dedicação e trabalho também fazem parte desta equação. E qual o resultado? O resultado é estar presente em mais de 40 cidades e 13 estados e ter mais de 15 milhões de leitores. É saber que hoje a Revista Saúde se tornou a maior revista de saúde do Brasil. Revista Saúde, 13 anos trazendo conteúdo de qualidade nas versões impressa e digital. Nós estamos com a doutora Jussara Conte, que ela é psicóloga, e a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o suicídio. Doutora Jussara, em primeiro lugar eu queria agradecer a senhora por ter se disposto a vir no nosso programa. Muito obrigado. Obrigado a você, Altemar, pelo convite. É um prazer estar aqui no seu programa e falando com o seu público. Sara, a gente está terminando o mês de setembro, que é o mês amarelo, setembro amarelo, mundial de prevenção ao suicídio. Onde que surgiu essa campanha, Sara? Essa campanha foi criada em 2015, há 4 anos atrás, pela CVV, pelo Conselho Regional de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, pela necessidade que se sentia em conscientizar a população e as pessoas de fazer um trabalho de identificar o paciente vulnerável ao suicídio. O suicídio hoje é um problema de saúde pública mundial. São 800 mil pessoas por ano no mundo, 40 mil só no Brasil. Isso dá 32 pessoas que se suicidam todos os dias no Brasil. Diante de um problema dessa magnitude, por que se fala tão pouco sobre o suicídio? O preconceito é o maior problema, né? As pessoas têm a crença de que o suicídio, quem pratica o suicídio, né, é sinal de fraqueza. Na verdade, o suicídio ele vem ligado a uma crença de incapacidade, de desesperança, de desamparo. O paciente é assim, ele não vê luz no final do túnel. Não vê saída. Ele não vê saída. E outra coisa, né? Quando ele pratica o suicídio, na verdade, ele está querendo não morrer, mas ele está querendo eliminar a dor emocional que ele sente, né? Na verdade, a gente quando trabalha psicologicamente com o paciente depressivo, a gente aliviar essa dor emocional, porque o morrer é tirar a dor. Sara, a gente ouve às vezes alguns casos de pessoas que se suicidaram e a família assim não percebeu o que estava acontecendo e de repente a pessoa se suicida. Quais são os sinais, isso para a família que está nos assistindo, de uma pessoa que está em casa e que poderiam levar a sugestão de que essa pessoa estaria planejando um suicídio? Os sinais, às vezes, né, a família não consegue perceber, mas são os sinais da depressão. A pessoa para de cumprir aquelas atividades que ela normalmente cumpria, ela ia na academia, ela ia à escola, ela ia ao trabalho, a pessoa começa a se atrasar para o trabalho, ela começa a faltar ao trabalho, então ela para de praticar as atividades, ela começa a dormir muito ou dormir pouco, ela se alimenta mal, ela perde, a libido diminui. Então são várias coisas que vão mostrando no decorrer do tempo que aquela pessoa não está legal, né? E então a família precisa estar atenta a esses sinais que normalmente as pessoas sofrem caladas, elas não passam para a família o que elas estão sentindo, os homens principalmente, né? O homem, ele esconde, ele sofre sozinho. A mulher, ela é mais aberta, ela participa de grupos sociais, então a mulher, normalmente, ela compartilha mais as emoções. Então, quando a mulher chega a praticar o suicídio, é porque ela já passou por várias tentativas. A estatística mostra que os homens, eles se suicidam mais do que as mulheres, né? Isso é um fato, assim, que causou um pouco de estranheza, de surpresa para mim.
Você tem alguma explicação para isso? Sim, justamente. Os homens, eles têm uma característica de ser mais agressivos, né? Então, como eles sofrem calados, eles planejam o suicídio. E quando eles fazem, é de uma maneira bastante agressiva. É através de uma arma de fogo, da faca, da forca. A mulher não, ela vai para um veneno, ela vai para um comprimido, né? E normalmente ela consegue ser salva, ser socorrida a tempo, né? Sara, a taxa de suicídio está aumentando na população mais jovem, adolescentes e adultos jovens. Você tem alguma explicação para esse fato? Sim, a nossa sociedade, né, ela está bastante estressante. Então, nós vemos cada vez mais números de adolescentes e até crianças com depressão, e coisa que antigamente não era tão comum. O jovem, ele é vulnerável ao uso de drogas, né? E o uso de álcool. Isso é uma comorbidade junto das doenças mentais que leva, pode ser, aumentar o risco do suicídio. Nós temos na estatística, né, que nos diz que nós temos um índice muito alto na faixa etária de 15 a 29 anos. E isso é preocupante, porque o que acontece com o jovem? Ele se envolve com substâncias químicas, ele se envolve com álcool. Se ele tiver como comorbidade, além do uso dessas substâncias, a depressão, a bipolaridade ou outros transtornos, e aí se torna mais grave. Sara, quando a pessoa ela verbaliza para a família, eu vou me matar, eu quero me matar, eu quero morrer, até que ponto a família deve valorizar isso? Como é que trabalha a família com essa pessoa que verbaliza? Existe um mito que diz que quem fala não faz. Isso é mito, não é verdade. A pessoa está pedindo ajuda, está pedindo socorro. A família deve dar atenção, sim, procurar de início um psiquiatra que vai encaminhar para o psicólogo, porque o tratamento é medicamentoso e psicoterápico, né? Então, é um mito dizer que quem fala não faz. Faz sim. Então, deve ser valorizada essa conversa. Sim, deve ser valorizado e procurar ajuda. Doutora, então a gente já falou que a depressão é uma causa importante, que o uso de drogas, de substâncias também é um fator importante, mas existem alguns fatores externos, coisas que podem acontecer com a pessoa, que podem levar ela a praticar o suicídio? Com certeza. Os transtornos mentais, existem alguns, né? Como a depressão, a bipolaridade, esquizofrenia, são transtornos que levam. Mas os fatores ambientais, né? Os fatores externos, como a perda do cônjuge, a perda de um filho, ou seja, a perda de um ente querido pode levar, né? Porque leva ao desespero, à desesperança, o desamparo. Doenças crônicas como o câncer, a AIDS e todos, né? Doenças neurológicas como o Parkinson, a epilepsia também pode levar, né? E existe no idoso, né, um fator principal, que é ele achar que está dando trabalho à família. A taxa de idosos que suicidam é alta, ele acha que está dando trabalho à família ou que ele já cumpriu o papel dele aqui. Que quando ele sofre principalmente das doenças crônicas ou aquelas síndromes muito dolorosas, como a fibromialgia. Então a pessoa vai perdendo a esperança. Ela toma remédio, faz tratamento e não consegue amenizar o sofrimento. Então são doenças que podem levar à vulnerabilidade ao suicídio. Sara, e quais são os fatores de proteção contra o suicídio? Nós temos um grande aliado que é a família, uma família bem estruturada, uma família que se comunica, uma família afetiva, né? Então famílias desestruturadas, né? Elas, vamos dizer que é um fator vulnerável. A fé é um fator de proteção. Crianças, né? Quando a gente tem crianças em casa, uma família com crianças também é um fator de proteção.
O que acontece? A pessoa pensa primeiro na família. Minha mãe vai sofrer, os meus filhos não vão ficar sem ter o que comer, vão ficar sem o pai, vão ficar sem a mãe, né? Ou então Deus não vai me perdoar. Esse é um fator de proteção, né? Quanto aos fatores de vulnerabilidade, é justamente ao contrário. Uma família desestruturada, pais que não dão acompanhamento aos filhos, bebida, o álcool, drogas, né? A gente chama de famílias desestruturadas. Muito isoladas, né? Crianças isoladas. Um outro fator de vulnerabilidade é essas crianças que sofrem abuso sexual na infância, ou traumas, abusos físicos mesmo, muitas vezes na família, né? Os conflitos de identidade sexual e a desesperança, né? São fatores de vulnerabilidade. Sara, eu queria que você falasse especificamente agora para essa pessoa que está nos assistindo em casa, que talvez esteja passando por uma situação difícil e está pensando em suicídio. O que você podia dizer para essa pessoa? Eu vou falar para você que está pensando, né, ou que, como a gente chama, de ideias suicidas, que você que está sem esperança, você que não está vendo uma luz no fim do túnel. Procure ajuda, compartilhe teu sentimento com alguém, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu esposo, com a sua esposa. Se não der conta, não conseguir, procure ajuda. Vá a um médico, vá a um psicólogo, vá a um vizinho, a quem for. E se você for essa pessoa que ouvir, né, que se fizer de ouvido para essa pessoa, que você ajude essa pessoa a procurar ajuda, que leve ele até uma entidade e que possa socorrer esse sofrimento. Tudo tem solução, nada é perdido, né? E uma coisa muito que eu falo, nada dura para sempre, tudo tem solução. Se hoje não está bom, amanhã vai estar melhor. Sara, queria te agradecer. Obrigada. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Você já conhece a Íntegra Diagnóstico por Imagem? Deixa eu te apresentar. Nossa equipe é constantemente treinada para que você tenha o melhor atendimento com qualidade e humanizado. Na Íntegra, você sempre faz os seus exames de maneira eficiente, com ética e qualidade. Porque aqui na Íntegra nós cuidamos de você e sua família. Contamos com infraestrutura e equipamentos de última geração, como ultrassom, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Agora que você já nos conhece e sabe da nossa eficácia, venha agendar o seu exame aqui na Íntegra Diagnóstico por Imagem. Você agora faz parte de uma nova era, onde o que importa não é enriquecer alguns, mas trazer resultados para todos. Menos pose, mais experiência. Menos posse, mais compartilhamento. Estamos dentro de uma revolução, com uma única certeza: não dá para ficar de fora. Para uma nova economia, uma instituição que já nasceu diferente. Sicoob. Faça parte. Eu queria dedicar o nosso Gotas do Saber de hoje para a nossa telespectadora Paula, que mora no centro. Ela nos mandou um WhatsApp muito carinhoso, dizendo que 3 gerações da família dela assistem ao programa Veritá. Ela, a filha e a mãe dela. Então, a gente ficou muito feliz, estamos muito agradecidos por esse WhatsApp. Paula, um grande abraço. Eu queria deixar com vocês uma frase do filósofo francês Jean-Paul Sartre, que ele diz assim: viver é isso, se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Então, a gente falou um pouquinho hoje sobre escolha. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas uma vez feito as nossas escolhas, nós ficamos reféns das consequências. Então, escolha bem
escolha bem para que você possa fazer uma colheita boa. Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Cicobi Sul, Sierra Móveis, Íntegra Diagnóstico por Imagem.